sou Cláudia Tondo e hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre governança familiar. O que é governança familiar? Se vocês olharem os 3 círculos que estão na tela, vocês vão perceber que existe família, empresa e propriedade. Sempre que a gente está perto de uma família empresária, de uma empresa familiar, estes 3 círculos estão presentes. Vocês já tiveram provavelmente várias palestras sobre negócios e hoje a gente vai falar sobre família, sobre a governança da família. Por quê? Porque uma vez que a família esteja com algum tipo de problema mais sério, isso vai influenciar nos negócios. Então, famílias empresárias, empresas familiares, a gente sempre recomenda que também construam uma governança familiar. Então, vamos explorar um pouco esses 3 círculos. O que acontece? Esse modelo é um modelo já clássico na área de famílias empresárias, ele já tem 40 anos e a gente continua usando muito ele no dia a dia de consultoria, de desenvolvimento de famílias empresárias. Esse modelo, ele tem no mínimo 7 posições que a gente trabalha muito. Eu vou explorar então um pouco cada uma das posições. A posição número 1 é um membro da família que não trabalha nos negócios e não tem sociedade. Ele é alguém que nasce em uma família empresária ou casa com alguém que é membro de uma família empresária. A posição número 2 é alguém que tem a sociedade, mas não é um membro da família e não trabalha nos negócios. Essa é a posição típica de um sócio investidor. Posição número 3 é alguém que trabalha nos negócios, mas não é membro da família e não tem a sociedade. Essa é a posição dos colaboradores, dos funcionários. A posição número 4, e aqui muda para vermelho por quê? Porque essas misturas de posições são muitas vezes as fontes de conflitos em famílias empresárias que chegam até a empresa familiar. Então, nesta posição, o que a gente tem? A gente tem um membro da família que tem a sociedade, mas ele não trabalha no negócio. Essas são pessoas que elas estão mais distantes do dia a dia dos negócios. Portanto, elas percebem a realidade do negócio de uma forma muito diferente do que aquelas pessoas que estão próximas aos negócios. A posição número 5. Posição número 5 é de alguém que trabalha nos negócios, tem a sociedade, mas não é um membro da família. Então é o que a gente chama de um sócio não familiar, de alguém que ocupa uma posição na gestão ou na operação da empresa, mas não é um membro da família. Então, posição número 6. Essa é uma típica posição de quando começa a entrar os membros da nova geração na família. É um membro da família que trabalha nos negócios, mas que ainda não é sócio. Muitas vezes isso dá uma confusão na cabeça das pessoas, inclusive, porque o membro da nova geração acha que ele é dono do negócio, mas na verdade não. Ele provavelmente será um sócio no futuro e ele está, quando entra na empresa, muitas vezes na condição de herdeiro. E isso é algo muito importante, separar esses papéis. Afinal, o que eu sou? Eu sou alguém que está entrando aqui como filho do dono, como dono, ou estou entrando aqui nos negócios da família para contribuir enquanto um colaborador. Essa é a posição que tecnicamente a gente recomenda, que um filho, uma filha entre para colaborar da melhor forma possível com o negócio, não pensando que ele é um membro da família. E aqui a posição número 7. A posição número 7 é a mais complexa. Ela é a típica posição dos donos, dos fundadores, daqueles que são então membros da família, trabalham no negócio e têm a propriedade do negócio, ou seja, são os sócios. Essas pessoas precisam aprender a pensar com os 3 círculos. O que quer dizer? Tem alguns momentos que elas vão precisar pensar como familiares, outros momentos elas vão precisar pensar como sócios e outros ainda como as pessoas que estão dentro trabalhando no negócio. É
uma posição difícil e que precisa ser treinada, porque muitos dos conflitos, o que acontece? A pessoa está resolvendo assuntos da família dentro dos negócios, ou ao inverso, resolvendo assuntos da empresa, dos negócios, no churrasco de domingo. Essa é a diferença que membros de famílias empresárias precisam ir aprendendo ao longo do tempo. E a gente coloca aqui mais essa posição número 8, que é a posição dos assessores, dos conselheiros, dos consultores, ou seja, aquelas pessoas que estão dando algum tipo de suporte para uma família empresária ou para a empresa familiar. Essas pessoas, então, elas precisam ter uma visão do todo. São pessoas que precisam entender que aquele negócio, sim, tem por trás uma família. E também ajudar a família a entender o que ela está fazendo e as consequências de suas escolhas e de suas ações. O que é interessante nesse modelo? Ele é dinâmico. O que quer dizer isso? Essas posições mudam ao longo do tempo. Portanto, alguém que nasce, por exemplo, em uma família que tem negócios, ao longo do tempo pode vir a trabalhar no negócio, ou seja, sair da posição 1 e ir para 4, e depois para 7, quando vira também sócio. E para isso essa pessoa vai precisar ser muito treinada. É totalmente diferente ser um membro da família ou um membro, né, dos negócios, estar dentro de um organograma, por exemplo, ocupar uma posição ou um papel dentro da empresa, ou ainda ser um sócio. A posição de sócio também é algo muito interessante. Por quê? Porque o sócio é alguém que muitas vezes acha que ele precisaria estar trabalhando na empresa, mas não necessariamente. E isso as famílias empresárias precisam aprender a desenvolver. Elas precisam dar essa opção para os membros de uma nova geração, para que eles realmente entrem no negócio para colaborar e não porque são filhos do dono ou da dona. Aqui, então, de um lado, esse aqui é o modelo mais completo, né, de governança corporativa e familiar associado a empresas familiares. De um lado, então, a gente tem ali a empresa, né, com a sua diretoria e com um conselho de administração, que isso é o que a gente chama de governança corporativa, e de outro lado, a gente tem ali toda a estrutura com o conselho familiar da governança familiar, que abrange muito mais os membros da família e os sócios. O que acontece? Essa estrutura toda, ela precisa comportar uma realidade que é muito diferente em uma primeira geração, em uma segunda geração ou em uma terceira geração. Eu vou tentar aqui brevemente falar um pouco sobre os desafios e as características de cada uma dessas gerações. Primeira geração, o que acontece? Esses 3 círculos, em geral, em uma primeira geração, eles estão bastante sobrepostos e a dimensão do negócio, ela em geral é maior. A empresa se coloca como uma prioridade na vida de um fundador. Isso é uma característica que a gente vê praticamente em todos. As dimensões família e propriedade ficam compatíveis com aquilo, com o tempo que sobra dos negócios. Em geral, esta é a situação. O que acontece? Quais são os desafios de alguém que é fundador, alguém que está na primeira geração montando o seu negócio? O primeiro de todos, sobreviver. E depois, na medida que vai sobrevivendo, que a empresa vai dando mais certo, essas famílias conseguem melhorar, prosperar. O que acontece? Como é que é um ambiente de uma empresa familiar no início? Muito trabalho, em geral pouco dinheiro, às vezes dívidas, sem férias, pouco tempo para a família. Este é um ambiente que se repete, é algo que a gente lida no dia a dia. O que acontece? Tá? Muitas vezes a primeira geração precisa pensar, né, o quanto os familiares ajudam ou realmente estão atrapalhando. Isso é muito confuso, tomar essas decisões, pensar sobre isso é algo tabu para muitos fundadores, para muitas fundadoras.
mas muitas vezes a gente encontra essas questões aqui, né? Assim, de um filho que acha que pode chegar atrasado, porque é filho. O que acontece? Isso acaba sendo um exemplo para os funcionários que muitas vezes começam a também chegar atrasados. Fundadores que começam a achar, pelo jeito que os familiares tratam, que eles já são desnecessários, que eles não sabem mais nada. Um fundador é alguém que sabe muito, é alguém que muitas vezes não teve escolaridade. A gente encontra vários casos de fundadores, fundadoras com sucesso que não têm primeiro grau completo. Mas essas pessoas têm uma inteligência para negócios extremamente grande. Essas pessoas conseguem e conseguiram fazer na prática, às vezes, impérios em uma geração. Então, sim, se trabalha muito que a segunda geração em diante respeite e aproveite esse conhecimento prático que os fundadores têm. Aqui, né, é um esquema que eu achei importante apresentar, porque em uma pequena empresa, uma empresa de primeira geração, a gente não vai ter toda aquela complexidade do esquema de uma governança corporativa e familiar. O que a gente recomenda, basicamente, é que a primeira geração, em uma pequena empresa, tenha claramente definida a diretoria, com um fórum para isso, algum tipo de reunião para isso, e também tem algum fórum para a família, algum fórum, alguma reunião mais formal, ou seja, com agenda, com alguma pauta. Para que isso? Para que os negócios e as famílias, os assuntos não se misturem tanto. Então, na reunião de diretoria, vocês falarão sobre assuntos da empresa. Nessa reunião mais formal sobre a família, vocês falarão sobre temas familiares e de sociedade. Para aquelas empresas que conseguem evoluir ainda em uma primeira geração, muito tipicamente se consegue estruturar um conselho consultivo. Esse conselho consultivo, muitas vezes, ele vai funcionando na medida que vai se adaptando todo o universo empresarial ali em volta dele. Ele vai contar também com conselheiros externos, mas esse é um outro tema tabu, que muitas vezes famílias em primeira geração acham que não precisam de conselheiro externo. Qual é o papel do conselheiro externo? É justamente mostrar aquilo que quem está dentro do sistema, quem está no dia a dia dentro da empresa, não consegue ver diretamente. Esse é o papel de um externo. Aqui são documentos extremamente importantes para famílias empresárias. Na empresa, a gente tem aqui os contratos e os estatutos empresariais, que muitas vezes ficam bastante desatualizados. Na sociedade, a gente tem acordos de acionistas ou cotistas. E na família, que é o documento típico e das famílias organizadas, se chama protocolo familiar. O protocolo é um documento que a família elabora para ela mesma, com a sua linguagem, e onde coloca regras e combinações para que seja possível a continuidade dos negócios, a melhoria das relações familiares e a continuidade das sociedades. Então, quando uma empresa começa a crescer, o tempo vai passando, tá? E o grande desafio que a gente coloca é que essa empresa familiar precisa ir virando, se transformando em uma família empresária. Ou seja, uma família que está sendo treinada, que se dispõe a evoluir para continuar dando suporte para que o negócio continue sem as típicas más interferências da família sobre os negócios. Típicas por quê? Porque a gente encontra no dia a dia, né, hoje com quase 30 anos nessa área de desenvolvimento de famílias empresárias, a gente encontra ainda muitos casos em que a família sim está prejudicando os negócios. Então, por exemplo, um filho que não tem perfil para estar nos negócios, mas está ali, ele prejudica. As pessoas ficam, às vezes, esperando muitos anos para que essa pessoa consiga melhorar.
e às vezes a pessoa também não quer estar ali, ele quer fazer outra coisa da sua vida. Então, é bem importante ir separando esses temas. O que são temas da família, tipo isso, um filho que não performa no negócio, não apresenta resultados, ou né, alguém que está dentro da empresa meio obrigado, mas que não gostaria de estar ali, de um funcionário que sim apresenta resultados e que quer estar ali dentro. É importante que a família consiga avaliar isso em relação a seus membros. Aqui, uma empresa de segunda geração, uma empresa que em geral já se tornou uma empresa média. Então, algumas características. Primeira delas, vai ser mais necessário ainda a separação dos 3 círculos. A partir de uma segunda geração, a família vai ficar muito mais protegida dos problemas típicos do mercado, da própria questão de adoecimentos, falecimentos, se ela tiver esses 3 círculos mais delimitados, mais organizados. Por quê? A gente tem aqui em famílias de segunda geração algo que vai acontecer somente para as empresas que perduram no mercado, que é o processo de sucessão. Para que uma empresa continue, uma empresa de sucesso, ela vai precisar fazer processo de sucessão. E aí, na governança familiar, o que a gente sabe? O grande desafio é comunicação. Ou seja, como a família vai se comunicar sobre os seus assuntos, especialmente sobre assuntos difíceis. Como que assuntos a família vai tratar dentro do ambiente dos negócios. Em qual lugar, em qual reunião, a família vai tratar os seus assuntos que não são pertinentes ao negócio ou que às vezes são pertinentes ao negócio, por exemplo, aquilo né, de um filho que não está apresentando resultados, mas que é ruim que seja tratado dentro do ambiente dos negócios. Então, qual é o fórum? Onde essa família vai poder conversar, ter esses diálogos. Muito importante ter fórum dos negócios, reuniões dos negócios, reuniões da família. Então, aqui, né, coloquei ali, né, a união da família empresária, ela é muito preventiva para conflitos. E ela é baseada no dia a dia em comunicação. Uma família que consegue se comunicar, que está acostumada a ter diálogos, ela é uma família que tende a conseguir fazer que a sua empresa continue no mercado. Isso parece uma coisa forte, mas todos vocês devem conhecer algumas famílias que hoje já não existem mais como famílias empresárias. E às vezes mesmo como relações familiares muito empobrecidas. Então, a questão de a família se treinar para ter diálogos é extremamente importante. E aqui, então, uma empresa tipicamente de segunda geração, né, ela tem, e aqui a gente indica claramente, ela precisa ter o fórum da diretoria mais delimitado e é muito interessante que tenha também um conselho, já contando com a presença de externos. Isso na governança corporativa. Agora, voltando para a governança familiar, né, a gente vai ver aqui, né, eu coloquei ainda ali os externos, né, o papel dos externos, porque eles colocam a comunicação de outra forma. Né, um externo muitas vezes vai dizer coisas parecidas com o que os familiares, os fundadores dizem, mas ele tende a ser mais ouvido, justamente por não ser um familiar. Então, a gente incentiva bastante os externos. Aqui, de outro lado, a governança familiar. E aqui, tipicamente, a gente indica que seja feito no início de uma estruturação de governança familiar um fórum que a gente tipicamente chama de fórum de sócios familiares. Em uma empresa maior, a gente divide. Uma empresa maior que já está amadurecida em governança, a gente divide em conselho de sócios e conselho de família.
mas no início essa separação entre mundo dos negócios e mundo da família e da sociedade, a gente acha extremamente importante que exista pelo menos um fórum e por isso a gente chama de Conselho de Sócios Familiares. Então aqui também, né, a gente sabe que o processo vai evoluir melhor se tiver a participação de pessoas externas que também vão ajudar na comunicação, que também vão mediar situações, vão mediar assuntos e conflitos. Então aqui também, aqui não seriam conselheiros, seriam consultores que ajudam a família a se manter em desenvolvimento e a cada vez mais estarem mais preparadas. Bom, aqui aqueles documentos que eu falei antes, na segunda geração, eles se tornam muito importantes. Acordo de sócios ou de cotistas, protocolo familiar e na empresa os contratos atualizados. Por quê? Porque nessa empresa de segunda geração vai haver sucessão. Na medida que esses documentos estejam vigentes, que a família conheça, a tendência é que sofra menos a empresa e a família é bem maior. Então, documentos e estruturas de governança mais organizadas, menos probabilidade de sofrimento e de desmoronamento dos negócios. Empresas de terceira geração é o que a gente chama de consórcio de primos, ou seja, saiu de um fundador, passou tipicamente para uma sociedade de irmãos e chega a um consórcio de primos. A relação de primos é muito diferente da relação de irmãos. Irmãos tendem a se perdoar muito mais. Primos muitas vezes cresceram distantes. Em algumas famílias não. Existe a questão da casa da praia, da chácara, que aproxima essas pessoas na infância. Mas esta relação, enquanto pessoas que vão levar adiante o negócio, ou seja, futuros sócios, ela precisa ser bastante trabalhada em muitos casos. São pessoas muito diferentes. Os primos são pessoas muito diferentes em idade, em formação, às vezes em valores. Eles precisam, né, ter algum nível também de desenvolvimento entre eles, de diálogo entre eles, para que eles consigam ir dando conta das necessidades do seu negócio e para que ele continue. Então aqui sim, a partir de uma terceira geração, acredito que sejam raras as famílias e as empresas familiares que não tenham ainda processos de governança, estruturas de governança mais implementadas e aquelas que não tiverem, né, infelizmente eu preciso ser muito clara que o risco é maior, o risco da descontinuidade, tanto por um problema nos negócios, como por problemas na família e nas sociedades. Bom, aqui, né, a gente vai abordar a questão toda dos desafios de um processo sucessório, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Sucessão é um assunto desafiante para qualquer geração. É um assunto que, para a primeira geração, é muito difícil, para a segunda geração, que não são os fundadores, algumas vezes é mais fácil, outras vezes, quando essa geração segunda esteve muito perto dos negócios, também é um assunto muito difícil para ela. E uma terceira geração, em geral, quando a família já está mais trabalhada, é uma geração que vai lidar melhor com os processos de sucessão. Aqui, didaticamente falando sobre processos de sucessão. Então, na prática, a sucessão é bem mais confusa e é um processo com muitas emoções. Mas aqui é apresentado, então, didaticamente. Passagem do tempo, né? O tempo vai passando, a empresa vai se estruturando, vai ficando mais complexa, os filhos vão crescendo e, em algum momento, né, começa a se pensar no processo de sucessão. O que acontece? Em geral, o processo de sucessão começa com tensões diferentes, ou tensões familiares ou tensões empresariais. Em algum momento,
As gerações mais velhas ou fundadores, fundadoras, dizem claramente: eu estou cansado, eu estou cansada, eu quero diminuir minhas atividades, eu quero parar de trabalhar. Em algum momento, muito frequentemente para famílias que não se trabalharam ainda, esse processo de sucessão só ocorre por um gatilho. O que é um gatilho? Um momento muito diferente, uma situação muito diferente. Na nossa prática, por exemplo, a morte de alguém, um acidente mais grave, um sequestro, alguma coisa que as pessoas percebem claramente que elas terão um fim. Ou seja, que elas, né, assim, vejam claramente que elas um dia não vão mais estar aqui e que elas, se quiserem, elas vão planejar um futuro que deixe suas famílias e seus negócios mais seguros. Depois vem uma fase que a gente chama de alternativas, ou seja, diante dessa situação que o líder da empresa quer diminuir suas atividades ou precisa diminuir, ou simplesmente ele não está mais presente, o que se pode fazer? E aqui existem sim algumas alternativas e aí as famílias estarão certamente vendo a vantagem de terem treinado ou não diálogo. Aqui, por exemplo, né, uma alternativa, testando alternativas. A família quer continuar com o negócio? Sim ou não? Se sim, a família conseguir avaliar de verdade se ela tem familiares que podem se tornar os sucessores, que podem se tornar os novos líderes. Se não tiver, ou mesmo se tiver, a família conseguir pensar se pode um não familiar assumir seus negócios. Esse é um tema muito tabu no início, mas que ele vai se transformando em uma possibilidade na medida que a família vai vivendo processos de sucessão planejados. Quando a família não quer mais continuar com o negócio, o que ela pode fazer? Vocês explorarem juntos alternativas. Ou seja, a gente quer vender o negócio, parcial ou totalmente, a gente quer fazer uma fusão, quer fazer uma cisão, enfim, que caminhos a gente pode tomar, uma vez que fica claro que a família não quer manter os negócios. E aí, em algum momento, precisa se sair dessas várias alternativas e se fazer uma escolha. E essa escolha vai envolver necessariamente uma reorganização do negócio, uma reorganização do organograma da empresa. E, com isso, ela vai exigir novas lideranças. Então, aqui, o processo de sucessão, ele vai acontecer e ele deve acontecer. Se ele não acontece, existe um prejuízo para os negócios muito importante. Depois da escolha, o que a gente recomenda é um pacto de comprometimento, ou seja, que toda a família, toda a sociedade e toda a empresa se comprometa para que aquela escolha dê certo. Um processo sucessório planejado, ele dura de 6 a 10 anos. Por quê? Porque as alternativas são testadas e existe todo um momento de muita dúvida do contexto se aquela nova geração de líderes vai dar certo. Portanto, esse pacto de comprometimento, a gente colocou esse outro gráfico, porque assim, o que é uma sucessão planejada? Uma sucessão planejada é quando a gente tenta evitar os gatilhos. Ou seja, a sucessão vai acontecer. Se a empresa de vocês for uma empresa de sucesso, a sucessão vai acontecer. Ela, na medida do possível, não precisará dos gatilhos para acontecer. Ou seja, não precisará uma morte, não precisará um assalto, um acidente. O processo já estará em andamento, estará organizado. Porque essas situações de gatilhos, elas vão acontecer. Elas são inerentes à nossa vida enquanto seres humanos. Nós temos um ciclo. Então, a gente precisa lidar com isso.
os gatilhos vão acontecer na nossa vida e, na medida que a família e a empresa estiver mais organizado, eles sofrerão menos. Quando estiverem menos organizados, com vários assuntos não falados, entalados na garganta, a tendência é que tanto família quanto negócio sofram mais. Então, o grande desafio é criar uma cultura de sucessão. Ou seja, criar uma cultura onde lideranças saibam que um dia elas não estarão mais ali e que as lideranças sempre precisem treinar outras pessoas, para que as lideranças sejam, no dia a dia, muitas vezes em um período de transição, de sucessão, elas vão se tornando mais dispensáveis enquanto outras lideranças estão assumindo. Eu lembrei agora, falando isso, de um caso de um fundador, que ele fala assim, hoje ele está em pleno processo de sucessão. As pessoas nas reuniões não me olham mais. Antes, todo mundo queria me ouvir. Hoje, as pessoas olham para os meus filhos e para os meus executivos. As pessoas não olham para mim. Então, esta é uma sucessão em processo. É difícil para ele passar por isso? Sim, é muito difícil. Por isso que eu digo, a família precisa estar sendo treinada, ter espaços para falar sobre esses assuntos que são bem difíceis. A gente sempre vai precisar de novos líderes. A gente sempre precisa estar treinando novos líderes. Lideranças, aqui eu quis trazer algo muito prático, elas aparecem. Liderança não é teoria, não é algo que vai acontecer um dia. A liderança, ela aparece. A questão é que muitas vezes as famílias empresárias querem que a pessoa X seja o líder e essa pessoa não corresponde a isso. Então, lideranças aparecem, estejam atentos aos movimentos reais, aquilo que está realmente acontecendo nos negócios, na família e na sociedade. E aqui, volto a colocar a questão de não familiares. Ou seja, a família poder dizer e pensar juntos se é possível que eles coloquem membros que não são da família, profissionais que não são da família para liderar seus negócios. Então, o que é uma liderança com perfil compatível com gestão? Falando muito na prática e sem conceitos teóricos. Um perfil compatível com gestão é alguém que tem iniciativa e acabativa, ou seja, aquilo que inicia, acaba. Alguém que entrega o que combina. Alguém que tem alta produtividade. E alguém que consegue resolver problemas bem mais do que criar problemas. Então, é muito importante que a família tenha grupos, fóruns, reuniões nas quais possa falar se realmente os familiares estão ajudando ou não. Porque muitas vezes um filho, uma filha, um sobrinho não tem esse perfil. Às vezes um filho, uma filha, um sobrinho está fora da empresa e tem esse perfil. Então fiquem atentos, tentem avaliar claramente quantos familiares estão realmente contribuindo para os negócios. Porque um negócio onde a família está contribuindo negativamente, ele, obviamente, tende a dar mais errado do que outros que estão no mercado e que têm pessoas extremamente compatíveis para dar conta do dia a dia do negócio. Então, resumidamente, governança familiar é para aquelas empresas familiares e famílias empresárias que querem continuar, que querem construir um legado. Então, essas famílias precisam pensar como eu vou perpetuar o meu negócio, como eu quero perpetuar a minha família. O que eu posso fazer para que isso tenda a dar mais certo?
Garantia e controle total a gente não tem, mas certamente posso dizer para vocês que algumas famílias que a gente conhece, acompanha, né, conseguiu ver resultados de um trabalho, elas estão muito preparadas para conseguir sobreviver em várias situações. A pandemia mostrou isso, acidentes mostram isso. O acidente da TAM aqui para nós gaúchos, ele foi muito importante para mostrar que famílias que estavam mais organizadas, os negócios sobreviveram e as famílias ficaram bem. Muitas empresas já não existem mais de líderes que estavam dentro do avião da TAM. Então, o que aconteceu? Sem a liderança, sem processos planejados de sucessão, essas famílias, essas empresas provavelmente se desorganizaram muito e elas já não existem no mercado. Essa é uma realidade difícil de ser falada, difícil de ser lidada, mas é algo que realmente existe. Na governança familiar, a gente tem como forte estrutura o Conselho de Família, que é composto por familiares, de preferência de várias gerações, às vezes contando com cônjuges, porque no Conselho de Família, Conselho Familiar, a gente quer que estejam presentes pessoas que representem a diversidade da família. Para quê? Para que elas consigam, ao longo do tempo, ir conquistando, ir treinando relacionamentos harmônicos, diálogo, especialmente diálogo sobre assuntos difíceis. Educar a família empresária e integrar a família empresária. Isso são muitas vezes realidades não tangíveis, mas que são tão importantes quanto resultados em números de negócios. São essas realidades que vão muitas vezes propiciar com que um negócio continue. Uma família organizada, uma família comprometida, consegue dar muito mais chance para que um negócio continue e passe as confusões, né, os desafios que aparecem no dia a dia. Protocolo familiar, então, é o grande documento da governança familiar. Ali eu botei alguns exemplos, né? O protocolo em geral começa com uma introdução que a gente estimula que seja feita pela geração mais sênior, ou seja, por que está sendo feito aquele documento, por que a família quer se organizar, clarear os valores familiares, não empresariais, mas os familiares, o propósito da família em relação aos negócios, participação dos cônjuges na empresa e educação das novas gerações. Esses são pontos muito frequentes em protocolos. A própria sucessão está associada a essa educação das novas gerações. Então, são famílias que elas já conseguem prever alguns movimentos que outras famílias somente enfrentam como gatilho. E aqui, né, a gente vê, né, que para a continuidade do negócio, da família e da sociedade, no centro disso tudo existe um propósito e um sonho muito associado àquelas pessoas que fizeram a empresa, que mantiveram a empresa e que querem continuar a empresa e as sociedades. Então, é preciso para essa continuidade uma sintonia na família empresária. As famílias que estão muito desgastadas, brigando muito, elas estão sofrendo muito com essa situação. Por isso que se indica a governança familiar, para que os típicos conflitos sejam prevenidos. Então, ali é o que está escrito mesmo, né? Assim, a gente indica a governança familiar para que as famílias vão falando sobre os assuntos complicados e consigam resolvê-los ou encaminhá-los. E, na verdade, isso acontece. Conversem com outras famílias empresárias, conversem com famílias que fizeram a estruturação do conselho de família, que fizeram a estruturação do conselho ligado aos negócios, e vocês vão perceber mesmo no diálogo, mesmo na conversa, a diferença de uma família mais trabalhada. E aqui, para finalizar, então eu coloquei essa frase que é de uma pessoa que falou até em uma palestra isso, mas eu achei muito interessante. A família precisa se organizar, porque se ela não se organizar, ela pode desorganizar o negócio.
Gente, foi isso que eu preparei para a gente falar e introduzir aqui a governança familiar. Quero agradecer muito aqui ao Sinduscom por dar essa oportunidade de abranger esse assunto que certamente é necessário para empresas familiares e famílias empresárias. E é isso. Muito obrigada e até mais.